Hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Retomamos o tempo comum, já começamos antes da Quaresma, paramos e agora retomamos a 7ª semana do tempo comum. A grandeza do discípulo está em sua capacidade de colocar-se a serviço do próximo. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Nessa terça-feira da 7ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Comecemos nossa meditação de hoje justamente observando um detalhe no texto. Jesus estava ensinando os seus discípulos. O próprio nome discípulo significa aluno, aquele que senta-se aos pés do mestre para aprender. E Jesus estava ensinando os seus discípulos para que aprendesse com ele não só uma ciência, um conhecimento racional, mas aprendesse sobre o reino de Deus, sobre a vida, para que depois eles continuassem esta obra. 2 coisas podemos refletir e pensar aqui. Nós também procuramos nos assentar para aprender com Jesus no seu Evangelho? Ou até estamos sentando e escutando o Senhor, mas será que não ficamos como os discípulos, pensando em outras coisas, com outros desejos e propósitos, querendo privilégios e poderes? Isso nós somos chamados a pensar e fortalecer assim a musculatura da nossa alma. Os discípulos estavam na companhia de Jesus e foram instruídos por ele no modo de ser, no modo do reino de Deus. Isso é um processo. Jesus não ensinou tudo de uma vez. E até mesmo no final da missão, Jesus disse: muitas coisas vocês vão ter que ser recordados, muita coisa vocês vão aprender ainda, e o Espírito Santo quem vai fazer. Assim, também nós vamos num processo de aprendizagem do reino de Deus. Quanto mais íntimo ficamos de Jesus, quanto mais meditamos o Evangelho,
quanto mais confrontamos o Evangelho com nossa vida, nós vamos entrando nesse processo de crescimento, de aproveitamento daquilo que Jesus ensinou. E mesmo com este ensinamento, assim como os discípulos, nós também vamos, aos poucos, vencendo os vícios e os maus entendidos. E como os discípulos conseguiram fazer isso? Mas ao longo do processo tiveram muitas falhas. Por isso é necessário esse processo de catequese, de aprendizagem, de aprender a abrir mão da própria mentalidade para aprender de Jesus. Enquanto Jesus ensinava e falava da sua morte, nós observamos da sua morte como entrega, da sua ressurreição como vida para o mundo. Isso era, vamos dizer, se a gente for falar assim em termos de estudos, era a matéria mais importante para os discípulos e também é para nós, o mistério da morte e ressurreição de Jesus. Mas enquanto Jesus ensinava e falava disso, os discípulos estavam, na verdade, discutindo quem que era o maior entre eles. Estavam pensando e desejando outras coisas. Em outras palavras, eles não estavam absolutamente sintonizados com o Mestre. Não estavam compreendendo e nem perguntando sobre aquela lição que o Mestre estava dando. E deixavam se contaminar por esse veneno, por esse desejo da busca da grandeza, da superioridade. Mas Jesus, o seu propósito é ensinar a amar e servir. Senhor Jesus, acabamos de escutar a Tua palavra e hoje queremos pedir, em primeiro lugar, a luz do Teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente e o nosso coração. Toca, Senhor, em nossos ouvidos, em nosso coração. Abra para que possamos ouvir a Tua palavra. Toca, Senhor, em nós, para que possamos ouvir, compreender e viver a Tua palavra. E arranca, Jesus, do nosso coração toda maldade, tudo aquilo que não está conforme o Teu Evangelho, conforme o Teu propósito. Arranca de nós, Senhor, todo desejo de grandeza, de poder, de ser maior ou melhor que os outros. Ensina-nos o Teu amor, ensina-nos a viver na Tua graça. É o que nós Te pedimos, Senhor, é o que nós precisamos e desejamos. Fica conosco, ensina-nos a Tua verdade. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.